Seja bem-vindo a mais um Reprograma Cast, o de número 16, que tá mais do que especial, e é um especial para os Dia das Mães, esse ser divino que traz vida para o planeta Terra. Eu quero agradecer a cada uma dessas mães que estão aqui conectada comigo, que vai assistir depois, porque a mãe é algo divinal. Porque todos os grandes homens que pisaram nessa terra não teve como vir ao mundo se não fosse através de uma mãe maravilhosa. E eu tô muito honrado neste dia de hoje para poder honrar você que tá aí, que é mãe, que sabe que é uma batalha gigantesca todo santo dia você prover o que há de melhor para seus filhos, que é o amor, que é a nutrição afetiva. E muito das pessoas que estão nos assistindo conhece, sabe quem é a mãe, mas às vezes o pai não faz nenhuma diferença, e eu sou pai e isso me deixa uma dor imensa. Mas a gente vem falar do quê? De positividade, de felicidade, porque pessoas mais felizes e positivas são muito mais produtivas, se relacionam melhor, vivem mais, se beneficiam de diversas outras formas. E este Reprograma Cast, ele vem com uma reprogramadora por natureza, uma mulher que é incrível, mãe de um filho biológico e de mais 2 que não vieram do útero dela, mas que ela cuida tão bem quanto este que é fruto do próprio ventre. Foi uma pessoa que me encantou há muitos anos atrás, já 18 anos, e hoje estamos 15 anos casados. Quero dar as boas-vindas à minha esposa, Elaine, mais conhecida como Lala. Muito obrigado por aceitar esse desafio e estar aqui comigo hoje, trazendo nesse especial de Dia das Mães uma mensagem positiva, uma mensagem que inspira. E ninguém melhor do que você, mesmo depois de tantos desafios vividos nessa vida comigo, roeu vários ossos, está aí preparada para comer os filés mignon que vem pela frente. E hoje é uma honra minha poder compartilhar este podcast com você. Se apresente para o nosso pessoal que você é muito mais do que minha esposa. O que mais que você é? Conta para as pessoas. Primeiro, Gustavo, obrigada pelo convite. Obrigada por estarmos aqui hoje juntos, né? Bom, eu sou mãe do Léo, né? Esse podcast aqui é sobre o Dia das Mães. Então, tô aqui com meu filho, com o nosso filho. Sou mulher, sou mãe, sou esposa, filha. Sou filha, né? Que a gente dá mais valor ainda quando a gente se torna mãe, a ser filha, né? Sou head de marketing de uma empresa de distribuidora de produtos tecnológicos, de medicina estética. Trabalho com mídias digitais já há algum tempo, né? E empreendedora, vendedora nata, gosto muito desse mundo empreendedor, né? E que sou muito realizada, não só sendo mãe, mas também sendo profissional. Então, são duas coisas que me complementam bastante, né? Então, obrigada mesmo pelo convite. Espero poder contribuir. Você já está contribuindo só de trazer a tua beleza, a tua energia e trazer esse ser maravilhoso ao mundo que vale muito a pena. E também por você, além de ser uma grande profissional, uma grande mãe, uma grande esposa, tá? E isso fortalece qualquer laço, e eu quero deixar bem claro para vocês que ela é até reprogramadora do que eu. Muitas vezes a gente vive as experiências no nosso lar, e ali um cai, o outro levanta, e o outro levanta, o outro cai, e assim a gente vai se ajudando, fazendo aí uma perspectiva, porque vocês que me assistem agora, tá na hora da verdade, pode até fazer comentários, fazer essas coisas todas, porque ela aqui, melhor do que eu, e melhor do que cada um de vocês, ela tem a percepção real de quem é o Gustavo, o reprogramador, se é que eu vivo isso dentro de casa. Então eu quero começar falando com você, não só sobre mim, mas sobre você. O que é que você percebeu nesses últimos anos? Você acompanha todas as minhas transições de carreira. Quando eu era representante, você estava comigo. Quando eu fui para gerente de produto na Probiótica, você estava comigo. Quando eu fui para gerente de marketing,
Não, gerente de produto na MS, gerente de marketing na Probiótica, você estava comigo. Quando eu fui ser gerente nacional de vendas, você estava comigo. E quando eu fui decidir empreender e soltar todas as marras do empreender, de ser uma CLT, tá trabalhando por uma incorporação e aí dedicar a minha vida para o cuidado de outras pessoas, que foi uma transição bastante traumática financeiramente, foi um desafio bastante grande. Eu queria saber como que você lidou com essas situações todas que foram desconfortáveis e ao mesmo tempo desafiadoras, principalmente nesse processo final, onde eu deixei de ser um executivo e passei a ser um empreendedor para buscar me solidificar e ainda estou buscando cada vez mais me tornar uma referência no que eu faço. Fala um pouquinho sobre esses desafios. Eu acho que nessas ocasiões que você mencionou, obviamente geram inseguranças, né? A gente nunca tem certeza, porque são situações que nos geram, vai vir um novo pela frente, né? Mas nós, como mulher, como na retaguarda, eu entendo que a gente tem que apoiar as decisões, né? Então, eu sempre te apoiei nas decisões que você tomou. Obviamente, quando você identifica que, de fato, aquilo é o seu sonho, aquilo está dentro do teu propósito e a gente vai acompanhando, você sempre se dedicou muito à leitura, aos estudos, ao conhecimento, ao buscar a informação, e isso foi te moldando como homem, né? Então, eu acompanhei uma transformação sua, né? Na sua carreira, não só na sua carreira, mas também você como ser humano, como homem, como reprogramador, cada livro que você lia, cada curso que você fazia, isso foi te deixando mais forte, foi te deixando mais rico de conteúdo, e isso você foi trazendo e foi transformando as pessoas que passavam à sua volta, né? Então eu pude acompanhar isso de perto, e quando você vai vendo a transformação do outro, e eu pude ver isso muito próximo de você, isso também vai me dando mais credibilidade para que eu possa apoiar você nas suas decisões, né? Então, cada vez que eu via um depoimento, cada vez que eu via uma prova social ao meu redor, eu falava, nossa, ele está no caminho certo, né? Então, isso também foi pautando para que eu pudesse te apoiar nas decisões que vieram ao longo desses anos, né? Então, hoje eu falo com muita segurança, né, que você é o maior reprogramado, né? Então, você é o maior exemplo de tudo que você fala, do que você faz, do que você transforma, né? Do seu trabalho, né? Você passou por tudo isso em primeiro lugar e hoje você pode falar com autoridade porque você viveu aquilo, né? E eu acompanhei tudo isso de perto. Tem uma boa história aí. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre você, né? E como foi lidar com um homem que já tinha uma história, foram 11 anos de casado, no primeiro casamento, com 2 filhos pequenos, você é uma jovem, acho que 25 anos, né, na época? 25 anos. 25, eu com uma menina de 7 e um menino que ia fazer 2 anos, chegando na tua vida, aparecendo ali, e você nem sabendo, como que foi? A gente tá no Dia das Mães. Você nem mãe era ainda. Sim. Mas você acolheu tão lindamente esses 2 seres maravilhosos também, que fruto dessa primeira relação minha, mas você acolheu de uma forma tão linda. E é uma das coisas que eu via, que você era realmente uma excelente mãe. E aí foram anos ainda sem a presença desse nosso fiote aqui, que coisa mais linda, que veio fazer o laço sanguíneo entre todos, né? Ele é o ponto de interseção entre todos, entre os meus 2 filhos, eu e você. E como que foi lidar com esse desafio? Como que você percebeu que você já era mãe? Como que foi isso? Não foi fácil, assim, não, mas obviamente não existe fórmula, não foi fácil,
você assumir... eu tinha apenas 24, 25 anos, quando você tá apaixonada e você não tem ideia do que vem pela frente, né? Porque a princípio você fala, tô gostando, tô curtindo, tô me apaixonando, mas tem 2 filhos, vambora. Mas, de fato, não é fácil. Não foi fácil. Mas quando eu olho para trás... eu vejo que valeu a pena, né? Assim, e não tem uma fórmula, porque a gente não aprende a ser mãe, a gente não... eu lembro que você falava muito pra mim isso, que, caramba, às vezes em determinadas situações, você falava, quando você for mãe, você vai saber. Quando você for mãe, você vai saber, né? Por mais que a gente seja mulher, a gente tenha... né, a gente sente algumas coisas, como que a gente tem que fazer, a gente tem um instinto de como a gente tem que fazer determinadas situações... Mas, de fato, quando você é mãe, isso muda muito, né? Isso muda muito. Então, não foi fácil, mas aquilo me moldou, aquilo me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. E me ajudou muito quando o Léo chegou também. Porque eu me senti que eu estava mais preparada, né? A Giovana e o Gustavo foram uma inspiração, foram uma escola para a chegada do Léo, né? Que foi a cereja do bolo. Eu acho que ele completou todo esse elo que a gente construiu. Foi realmente desafiador, mas a recompensa vale muito a pena, né? Assim, hoje a gente olha para trás e vê o quanto contribuiu, né, para a formação deles, para o caráter dele, moldar o caráter dos dois. Então, assim, eu acho que lá na frente a conta fecha, né? Eu gosto muito de olhar hoje, assim, de tudo que a gente construiu juntos, valeu a pena, né? E tá claro o quanto que você foi importante também na formação dos dois, por causa da tua influência forte, né, na vida da Giovana, no Gustavo, o jeito que foi acolhedora. E uma das coisas que mais me marcou, vou contar pra vocês uma parada que foi doida, né? O acolhimento da família dela comigo e com meus filhos, né? E eu vivi um episódio com o pai dela na praia, e eu nem tinha conhecido ele ainda, e ali foi uma coisa que eu falei, caramba, aí tem valores, tem um pilar, tem uma sustentação familiar que eu nunca tive, nem na minha própria casa e nem no meu primeiro casamento, né? Porque a gente vem de estruturas que é uma raiz da iniquidade. Então teve separação lá dos meus avós, aí coisas, daí vem meu pai, separou da minha mãe também, aí eu separei do meu primeiro casamento, e daí venho num lugar que eu conheci a base familiar dela e que é sustentável, o pai dela estão junto, vamos fazer daqui a pouco bodas de ouro, 50 anos. Muito sensacional, e são 2 pessoas que me acolheram de uma forma linda. E eu tava num episódio, tava eu, Gustavo, pequenininho, devia ter nem 2 anos ainda, porque tanto é que ele fez 2 anos depois, que a gente já tava junto, a Giovana. E aí ela falou, vamos ali e tal, não sei o que. Eu tava na Praia de Santos, que ela é de lá. E aí tinha uma barraca, né? E aonde tinha bastante gente lá na barraca, aquela barraca. Só que foi uma pegadinha. Falei, que bagulho louco é esse? Aí eu tô de sunga, tudo tatuada, aquela coisa toda. E aí eu chego lá na barraca da praia e eu dou de cara com quem? Com o pai dela. E aí o pai dela olhou, aquele libanês todo tradicional, grandão e tal. Chegou pra ela apresentou, pai Gustavo, ele falou, pois não, prazer. Tá. Prazer. E aí ele falou, quem é esse daí que tá no teu colo? Eu falei, Gustavo, meu filho. Ele, dá licença, pegou no colo. Aí ele virou pra Giovana, quem é essa daí? A Giovana. Ele deu a mão pra ela, dá licença? Eu falei, pois não. E nisso ele virou as costas pra mim e foi na primeira mesa. Falou, meu neto e minha neta. Ali ele me ganhou. Eu acho que no final, as crianças, elas só precisam de amor, né? Assim, porque eles não têm culpa, né? Pela situação dos pais, né? E a gente vê que hoje a maioria dos problemas que a gente tem no mundo são decorrentes da base, né? Se você não tem uma base forte, não tem uma base sólida, com valores, com princípios, que nem você mencionou, a quebra é muito grande, né? Então, a gente olha hoje jovens, adolescentes perdidos, né, sem propósito, sem objetivo. Porque os pais estavam perdidos. Exato, porque os pais estavam perdidos, né? Então, quando a gente olha para trás, a gente vê que eles só precisavam de amor, né? Eles só precisavam de uma família, de uma base forte, de uma estrutura forte para que pudesse
ajudá-los nessa caminhada. E essa situação me lembra outra coisa, que eu me posicionava muito forte com você. Falei, não entra na dividida com meus filhos. Porque como eu tinha aquela mágoa de ter acabado com a família, teoricamente, e aí eu tinha um cuidado, porque muito pai abandona filho e acabou, né? Sim. Que a gente tá falando que é o Dia das Mães e as mães sempre estão com os filhos, mas às vezes muitos filhos nem conhecem os pais. E eu tinha uma responsabilidade forte de ser um pai realmente presente. E eu falava pra ela, o seguinte, nunca entra na dividida com meus filhos que você vai perder. Hoje eu já nem falo mais pros meus filhos, mas a gente senta, troca ideia, fala assim, meus filhos, não entra mais na dividida que eu vou ficar com ela pro resto da vida e vocês vão embora pra viver a vida. Então a gente inverteu um pouco desses papéis. E olha que interessante também. Aí eu falei, ó, você quer ser feliz comigo? Não entra na dividida com meus filhos. Daí ela virou pra mim e falou, você quer ser feliz comigo? Tem que casar de véu e grinaldo e fazer um filho. Eu falei, filho, eu faço bem feito, né, filho? Aí, tá aí a prova disso, tá aqui Leozão, que foi... Ainda a gente casou, ficou anos, ela quase titubeou nessa história de cuidar dos meus filhos, de ser mãe mesmo. E aí veio essa bênção. E eu quero saber como é. Uma das coisas que eu mais invejo em vocês, mulheres, e eu falo todas as vezes, ela sabe o que é que eu falo, porque eu acho que a maior... frustração de um homem na face da terra é não saber como é carregar um ser humano dentro dele. Que bagulho mais louco que é ter um ser, que esse menino que tá aí agora, ele saiu de dentro de você, então ele era você, é uma parte de você. Como foi essa sensação da maternidade para tua vida? Como que é a Lala antes e a Lala depois da real maternidade? Porque você tinha praticado a maternidade, mas de uma forma... diferente. Não vivida. Como que é essa parada? É diferente. E o que mudou? Mudou em tudo. você e até mesmo a relação com eles? Mudou tudo. Como mudou é? tudo. Conta pra mim um pouco. Mudou tudo. Eu acho que... só se tornando mãe mesmo, para você saber o que é ser mãe. Você falava isso para mim, mas eu não tinha ideia, né? Porque não adianta, se você não passar e não gerar, né? É diferente. É diferente. Eu digo que você não pode... Eu falo isso... Obviamente a gente respeita cada decisão, cada um tem um objetivo de vida, mas eu sempre digo, se você puder ter essa oportunidade de gerar a vida, de ser mãe, não passe pela essa vida sem ser mãe, né? Eu acho que é mágico. Eu sou outra pessoa, assim, eu sou como uma boa capricorniana, sempre muito dedicada ao trabalho, à família. E quando eu me tornei mãe, as prioridades mudaram, né? O filho nos impulsiona, eu digo que ele nos dá outros objetivos, ele nos dá garra, nos dá vida, é por eles, é para eles, né? Então, não existe dia ruim, né? Porque você tem que fazer acontecer. Ele me deu propósito de vida, né? Ele me deu outros objetivos. Então, isso é mágico, assim, para mim, a minha vida transformou. Hoje, muitas coisas que eu faço, é ele que é a prioridade, a gente, um final de semana, às vezes a gente mira nele, o que a gente vai fazer para que ele possa ficar bem, brincar. Então, a gente acaba mudando as nossas prioridades. Vai num restaurante, às vezes também a gente pensa nele, será que tem alguma coisa para que ele possa fazer? Ou alguma coisa que ele goste de comer? Então, tudo muda, né? Tudo muda. As viagens, os destinos, acaba tudo mudando. Mas eu digo que muda para melhor, né? Porque ele nos dá objetivos diferentes, né? Nos dá ambição num sentido positivo, nos dá propósito. Então, assim, minha vida ressignificou depois da chegada dele. E é uma coisa muito clara que a gente ficou até interessante falar dessa situação, que como você já tinha... parece que realmente era o primeiro filho é uma surpresa, né? Mas pra você lidou tão bem, parecia que não era uma surpresa, porque você já tinha vivido aquelas experiências, e é muito legal. E aí, o que acontece com relação também a filho? O que você percebeu que você deveria ficar melhor para que ele ficasse melhor? Porque ele é importante, sim, mas ele não é a prioridade. Não. Quem é a prioridade? Eu, né? Você bem, ele tá bem, exato, né? Exato. O teu trabalho também ajuda muito, né, Gustavo? A reprogramação, o autoconhecimento, né? A gente primeiro se conhecer, né? Eu acho que é outra coisa que a gente não pode passar nessa vida sem se questionar, né? O que a gente tá fazendo aqui? Quem sou eu?
né? O que a gente está fazendo aqui, o para que a gente está fazendo aqui. Então, essa busca, esse olhar para dentro, essa prioridade de você ser a sua prioridade, né? Faz com que você se torne um ser humano melhor, uma mãe melhor para ele. Porque se eu não estiver bem, ele não vai estar bem. Né? Se eu não estiver feliz, ele não vai estar feliz. Ele se preocupa, né? Se ele me vê triste ou se ele me vê chorando, você pergunta, não pergunta? Pergunto. Então, obviamente, nenhum filho quer ver a mãe triste, né? Então, primeiro você tem que estar bem para poder educá-lo, para poder ajudá-lo, né? A atenção que ele merece. Então, a primeira coisa é, de fato... Você estar bem. Estar bem, o autoconhecimento. Isso daí é um despertar, né? Que muita gente, às vezes, você vê mães se entregando, né? Se negando em prol do filho de qualquer maneira. Mas se você, mãe, não estiver bem, ele nunca vai estar. E esse programa é para você. E aí eu quero saber o seguinte, tá? Dentro dessas dinâmicas, dentro desse seu próprio desenvolvimento, além, lógico, do convívio comigo, você também é uma coach formada pela Sociedade Brasileira de Coach. Você tem uma busca incessante também, uma leitura voraz. A gente percebe, a gente compartilha momentos juntos de quietude, mas ao mesmo tempo de compartilhamento de leitura. Aonde você percebe que foi tua grande virada na vida? O que aconteceu para você que realmente foi um despertar e você se tornou ainda melhor do que você já é? Eu desde nova, assim, eu acho que... Voltando, eu acho que de novo, né? Eu acho que a base, ela te estimula, né? Pai, mãe... eu tenho pais que me estimulam, sempre me estimularam muito a leitura, a busca pela espiritualidade, né? Pelo autoconhecimento dentro de casa, não de uma forma tão intensa que eu vivo hoje, né? Então, mas na adolescência eu já comecei a buscar um pouco mais do conhecimento, o despertar. O meu irmão também estimulou muito isso, também foi em busca disso. Então, a base, né, a ambiência me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. E aí, obviamente, a frequência, né, eu digo que a gente não é... O casal, ele se une pelo propósito, né? E eu acho que essa frequência, a gente estar junto hoje não é por acaso. Mas essa busca foi vindo e intensificou, obviamente, quando a gente se encontrou, né? Porque você também já tinha esse desejo e hoje eu busco muito ser uma pessoa melhor para que eu possa ser uma esposa melhor para você, para que eu possa ser uma mãe melhor para ele, para que eu possa ser uma madrasta melhor, para que eu possa ser uma mulher virtuosa, submissa, mais forte. Então, essa busca foi intensificando de uns anos para cá, né? A gente vai... tentando enxergar dentro de nós mesmos quais são as brechas e moldando essas brechas, né? Buscando suprir essas feridas ou essas brechas que a gente vai encontrando no meio do caminho, né? Então, mas isso de talvez, não sei, né? De uns 5, 10 anos para cá, isso intensificou bastante, né? Sensacional. E qual foi o maior desafio na tua vida como mãe? E como você superou isso? Sem dúvida foi a cirurgia do Léo, a cirurgia do crânio dele, aos 3 anos de idade dele. Esse, sem dúvida, foi quando eu recebi o diagnóstico que ele deveria fazer a cirurgia, né? Então, entre o diagnóstico e a mesa de cirurgia foi 1 mês, né? E o dia da cirurgia, de fato, eu acho que foi o dia mais angustiante da minha vida como mãe, assim, né? Sem você ter a certeza de como ele iria sair daquela sala de cirurgia, né? E só um detalhe, vivi isso junto, né? Como pai. E reprogramado, né? Reprogramador. E eu quero que você seja honesta. Como você estava numa situação extremamente delicada, era uma cirurgia de reconstrução do crânio, 8 horas de cirurgia, muito mais chance de dar errado do que dar certo. E aí a gente saiu mais do que vencedor. Foi uma dinâmica que podia ter sequela, podia até não estar aqui, e hoje está aqui de uma forma linda, esse ser que está aqui. Quero que você me fale, lógico,
somos seres humanos, né? Mas dentro dessa humanidade que os seres humanos têm, como é que você estava neste momento e como é que eu estava? Você lembra disso ou não? Sim, lembro. E não é sobre vaidade, não é sobre ego. Não é sobre vaidade, não é sobre ego, é sobre ser o que a gente faz. Sim. Como que tá? O que mais te marcou aí fora a cirurgia, mas a nós nos bastidores esperando as respostas? O que você lembra? Você lembra de alguma coisa? Como que era que tava? O que você percebia de diferente? Não, eu lembro perfeitamente que todo esse conhecimento... Ali, na verdade, assim, aquele ponto, né? Quando a gente estava no hospital, na espera, né? Que a espera, ela é... Angustiante, né? Apesar da médica estar sempre ligando e tentando dar um conforto pra gente, enfermeira, né? Olha, a cirurgia tá acontecendo ou tá tudo bem, né? Então, em hora, mais ou menos, ligavam pra gente pra avisar. Mas aquela hora, aquele momento é o momento da gente colocar todo aquele conhecimento, né? Que a gente foi adquirindo em prova, né? E, de fato, a gente fez isso, né? Você ficou muito tranquilo, você ficou muito... sereno no sentido de entregar, né? De entregar, tá entregue, né? Entregamos, agora é esperar, não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer a não ser esperar às 8. Ficar em paz no caos. Ficar em paz no caos, exatamente. Ele quer falar alguma coisa. Você quer falar agora? Não, agora não, porque você estava na cirurgia, né? Mas nos ajudou, né? Eu acho que se a gente não tivesse... Se a gente não viesse nessa transformação e nessa busca, né? Pelo conhecimento, talvez esse momento teria sido completamente diferente, né? Mas esse conhecimento, naquele momento, tudo que a gente vem aprendendo, a gente conseguiu, de fato, colocar em prática para que a gente conseguisse ficar em paz, né? Você muito mais do que eu, né? Mas eu, né, com todo o teu companheirismo, com as tuas palavras, com o apoio, né, familiar, a gente foi conseguindo fazer um ambiente mais tranquilo, mais sereno, para que a gente pudesse passar por aquilo de uma maneira menos, né, traumatizante, porque a gente sabe que sempre tem algum trauma, porque não é uma situação fácil. Mas a gente conseguiu passar de uma forma... Menos turbulenta. Em paz no caos. No caos. E falando em paz no caos, você tá vindo acompanhando aí também uma nova fase, né, da minha vida. Escuta essa, meu filho. E aí houve um download, né, nos meus 50 anos, veio esse processo de trazer o livro de 50 leis para ser a paz no caos. Sim. E aí ter sucesso espiritual, mental, físico e financeiro. Você acompanhou, então você viveu a virada do 40 comigo e agora você viveu a virada dos 50. E esse livro foi um download muito lindo que Deus me presenteou, escolheu para eu fazer. E você teve acesso a algumas leis, sem demagogia, sem puxar a sardinha. Tipo assim, essa vivência, você sabe que eu tô vivendo um processo e vai, não sei o quê. Como você, na expectativa de fora, que eu não tenho teu olhar, como que você tem percebido a criação desse livro? O que isso trouxe para dentro do ambiente da casa? E qual é a tua perspectiva sobre esse livro? Bom, foi um momento de realmente colocar a paz no caos, de ser a paz no caos, né? A gente viveu literalmente esse livro, né? Esse livro, esse nome não é por acaso, de fato a gente viveu isso dentro de casa, né? Como casal. E foi um desafio, né? Assim, foi um desafio, de fato, essas 50 leis. Tem uma que me marcou muito, que foi... Eu acho que durante todo esse período foi... Nunca espere nada de ninguém, né? É a lei número 1. É a lei número 1, olha só. Eu não sabia qual era o número dela, mas eu lembro... Nunca espere nada de ninguém, de situação alguma, e nem desse livro. Exatamente. É a primeira lei.
Essa é uma lei que, de fato, me marcou. Porque você põe expectativas, gera frustrações. Exatamente. Isso se você levar para tudo, né? Não só dentro de casa, mas no teu profissional, no teu pessoal. Agora mesmo, nessa semana mesmo, tive uma situação profissional que eu pude até contribuir com o time, e eu usei essa frase, usei essa lei para dentro do mundo corporativo, né? Que ali, de fato, a gente não dá para esperar nada de ninguém, né? Mas isso até dentro de casa mesmo, até de um filho, até de um marido, porque às vezes você espera que ele te sirva alguma coisa ou te lave a louça para você, porque a mulher tem muito disso, né? Às vezes fica criando expectativa no marido, no filho. Poxa, ele vai fazer isso para mim. Não crie essa expectativa, né? Faça você. Se permita ser surpreendido. Exato, também. Se permita ser surpreendido. Não é só. Mas se você não espera, é melhor, porque você não vai... porque isso que vier é lucro. Que vier é lucro, exatamente, né? Então, você... Viver isso no casamento, a gente de fato viveu esse período, e casamento é isso, né? Às vezes tá tudo muito bem, né? Mas às vezes acontece alguma situação que coloca em prova aquilo, né? E... A prova de fogo. A prova de fogo. A prova de fogo. Mas é interessante porque também a gente cresce, então por pior que seja a situação que você está vivendo aquilo, né? Sempre tem algo bom, a dádiva e a oportunidade que você sempre fala, sempre tem algo bom pra gente tirar daquela situação, né? Por pior que ela seja, né? A gente fazer o famoso daquele limão uma limonada. Exatamente. Né? E aí a gente já passou várias histórias, a gente não tem que ficar trazendo as lamentações e as conquistas. E agora eu quero fazer o seguinte, a gente já chegou ali, tem um tempinho de programa, e eu vou fazer uma participação especial aqui. Já vou chamar uma participação especial que está aqui. Mas antes dessa participação especial, eu quero já agradecer dois patrocinadores do Reprograma Cast e um terceiro patrocinador, né, que também nos ajuda bastante. E aqui é um presente especial para você. Todos os meus convidados... É para você. Todos os meus convidados vêm aqui e recebem esse kit. Então, eu quero agradecer ao Flow 360, que é uma gráfica especializada. Você que é do marketing pode fazer o bom uso. Você que está aí querendo perpetuar a tua marca. Olha que qualidade, olha que bacana isso daqui. Tem mais coisas que o Flow 360 produz. Então, QR Code, contrata, fala que você veio pelo Reprograma Cast, que tem percentual de desconto especial. A Rafa lá, a nossa parceira. Tem o Tadeu, que vem com a coqueteleira do Health Plast, que a gente sempre traz e tem aí, muito bacana. E é um cara parceirão também que tá nos patrocinando. E um lugar maravilhoso que é o Lush Motel, que a gente já fez restauração e ressignificação do nosso próprio casamento. É um ambiente ideal para você levar a tua esposa. Essa mãe que tá aí pra você dar de presente, dê um novo presente para tua mãe, tá? Faça ela ser feliz com o seu pai. Ou você que é marido que vai presentear a mãe, faça você essa surpresa. Leve ela para experimentar o Lush Motel. Se você for de São Paulo, coloque ainda um desconto que é o Rap 30. E você vai se surpreender com um conceito de hospitalidade, com um conceito novo fora da promiscuidade dos motéis tradicionais. Você vai poder proporcionar momentos incríveis para você. Você vai se beneficiar. E para esta mãe dos seus filhos, que vai ser incrível esse momento para você. Vai lá, Lush Motel. E aqui tem um presente especial para você. Muito legal. Muito obrigado por você ter se disponibilizado, ter a coragem de vir aqui, bater um papo com o teu marido, com o reprogramador e trazer essas experiências todas incríveis. Obrigado por você ter vindo. Tá aqui um presente para você. Então, obrigada. Do Reprograma Cast para você. Legal, obrigada. Uau! Nossa Senhora! Que lindo! Especial, gente, para o Dia das Mães, e esta mãe recebendo um presente para todas as mães. Que cheiroso que tá aqui, hein? Nossa Senhora! Esse presente que ela tá recebendo simboliza para você, mãe. Olha só, gente, que é um ser maravilhoso. Amei. Tem até cartãozinho. Obrigada, amei. E aí dentro também tem ainda o nosso planner
que tem aí com o diário de bordo para você fazer por escrito. Olha aí. Que eu sou super fã do diário de bordo. Vou fazer com certeza. Agora e eu já tava aqui querendo esse caderninho. Amei. Obrigada. Tá vendo? Olha aqui. E agora, eu quero que, como é um dia especial pro Dia das Mães, tá aí essas flores representando as mães. Amei. Todas sintam-se Cheiroso. prestigiadas, sintam-se abraçadas, mães do meu coração, que vocês são divino. Só que agora eu quero escutar uma participação especial do meu filho, Leonardo. Primeira coisa, em primeiro lugar, eu quero escutar o seguinte. Antes de você dar uma mensagem especial pra tua mãe, tá bom? Mas conversa com seu pai aqui um pouquinho. O que você quer ser quando crescer? Conta pra mim. Fala aí no microfone, por favor. Reprogramador. Reprogramador você quer ser? Sim. Que te motiva ou que você percebe que te faz querer ser um reprogramador? Por que você quer isso? Porque eu vejo que meu pai trabalha muito bem com isso. Aí, ele, trabalha muito bem. E o que você vê que é? Mas o porquê? Tipo assim, trabalha tudo bem, um monte... Tem quê? médico que trabalha bem, tem advogado que trabalha bem. Por Não, que mas você é esse- especial. Como assim especial? Por quê? Porque você é especial. Mas diga o que te chama atenção O que pra chama mim. atenção? Fala pra mim. O que o papai faz com as outras O que você pessoas? percebe? Qual é essa... Por que você tem essa vontade? O que você vê de ganho que você percebe? Fala, que legal, que gostoso isso. Conta pra mim. Ajudar as pessoas, reprogramar elas. Legal. E o que isso traz pra elas, você acha? Fala aqui pertinho. Boa, fala aí. Quero ver. O que Ajudar você percebe? elas a Ajudar, ficar- beleza, mas o que você percebe mais? O Mas, que você O sente que muda nas pessoas? que um reprogramador faz? As pessoas ficam mais o quê? inteligente? Não, inteligente não. Pode ser também, não tem problema. Porque inteligente é aquele que faz melhor escolha. Então, Não, pode ser, tá vendo? você ajuda elas a fazerem isso. A escolher mais, umas escolhas mais inteligentes. E aí elas se sentem como quando fazem escolhas melhores? Bem, Bem, feliz também, feliz, positiva. positiva. E isso provoca o que na vida delas? Quando elas estão mais felizes e positivas, o que acontece na vida delas? Busca aí no teu coração, o que você acha? Quando você tá feliz e positivo, como que você fica? Você se relaciona melhor? Se relaciona, eu converso. É isso, filhão. É isso. Mas eu gostei de saber que quando uma criança, como você, fala que quer fazer o que o pai faz, é porque o pai tá no caminho certo, não é? É isso aí. E agora eu quero te convidar, meu filho, em representante de todos os filhos que estão nos assistindo ali, ó, naquela câmera, nessa câmera. Tem vários filhos também assistindo, várias mães assistindo, então eu quero que você seja o representante dos filhos. Você represente o Gustavo e a Giovana aqui, fazendo uma homenagem pra tua mãe. O que você quer falar pra ela? Olha no olho dela e fala do fundo do teu coração. Fala em voz alta pra todas as mães de lá sentir você. Voz alta. Tira aí de dentro de você. Feliz Dia das Mães. Muito obrigado por estar criando nós. O que mais? Sente aí. Tem uma mensagem final que você pode falar pra ela. Final. É. Fala mais alto porque o microfone tem que Fala aqui, escutar ó, no você. microfone. Fala de Mas coração, é vai. você, eu- Solta a mensagem. Ó, Está ao vivo. Estão vivos. eu sei que tá vindo. Então manda aí, solta uma palavra. Fala pra ela o que você mais deseja. Fala pra ela. O que eu mais desejo, mãe? Pra você é o seu melhor, mas tem que falar uma coisa que o pai tá querendo. E eu não sei o que Não, é. você já falou que o seu mais você deseja é o meu melhor. Isso já tá É bom. o seu melhor, a sua felicidade, a sua bondade.
E você fala assim pra ela, eu te amo. Em nome de todos os filhos, pra você, mãe, você sinta-se amada, independente de qualquer coisa, e se ame em primeiro lugar. Ame-se, aceite-se, cuide-se. Quanto mais você fizer isso, mais você vai emanar e mais você vai receber esse amor de volta. Não espere nada de ninguém. Faça o teu melhor agora. Entregue isso que tudo melhora. E agora, você, na lente da verdade. Olha na lente da verdade, que tem a oportunidade, muita gente é curiosa. Eu quero saber o seguinte. O reprogramador é de verdade? O reprogramador é um ser humano que também erra? O reprogramador, fala aí para as pessoas, todo mundo fala assim, nossa, que cara boa pinta, nossa, queria casar. Quanto que você já pastou na minha mão? Quanto que você já sofreu? Então não se iluda, não queira o que não é teu. Não queira viver outras coisas, então não se iluda com isso daqui, porque você roeu o osso. Mas eu quero saber o seguinte, o que é que tem de virtude o reprogramador? Quais são as principais virtudes que você percebe no reprogramador? São várias, assim, afinal, são 18 anos, né, juntos, mas tem que haver uma admiração mútua, né, mas é um cara extremamente inteligente, né, que tá sempre buscando se superar, tá sempre buscando o conhecimento e sempre buscando ajudar e contribuir com o outro, na transformação do outro, né? Na transformação muitas vezes do caráter do outro. É verdadeiro, né? Tem muitas coisas que, além, não é só bonito e gostoso, mas tem muita coisa por dentro, internamente, né? De generosidade, de amizade, de um cara muito amigo dos amigos, muito verdadeiro. Tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Um cara que tá sempre buscando ser um ser humano melhor, tá sempre buscando a espiritualidade, a transformação, né, do caráter, né, para que possa ser um pai melhor, um marido melhor e, obviamente, contribuir para a sociedade, ser útil para a sociedade, né? Isso tem bastante valor, né? Não é um cara que fica acomodado, é sempre um cara que está buscando. Eu acho que quando a gente fala de relação homem-mulher, é importante você visualizar um cara que está sempre buscando essa transformação, que está sempre buscando ser um ser humano melhor, né? Que a gente possa honrar isso no seu caráter. Obrigado, e eu me reconheço nas suas palavras com toda humildade, e saiba que eu vou sempre estar me tornando uma melhor versão a cada dia. Por mim, por você, por eles e por essa comunidade toda que precisa de ter um pingo de esperança para sair deste mundo caótico, ou pelo menos ficar em paz nele. E agora eu quero que você deixe uma mensagem final para essas pessoas todas que estão assistindo. Pode fazer uma mensagem, em primeiro lugar, de uma mãe para outra mãe, e daí uma mensagem de você para o geral. Por favor. Eu acho que o podcast é do Dia das Mães, né? Eu acho... tá aqui todo agarradinho. Mas eu acho que é para as mães, né? Eu acho que todo esforço vale a pena. Quando a gente é mãe, acho que a gente às vezes chega em casa cansada, a gente trabalha, a gente é esposa, a gente é madrasta, a gente é amiga. Eu acho que tem uma série a mulher, por si só, ela tem uma série de tarefas, né, de afazeres. Nossa cabeça está sempre pensando em milhares de coisas, mas quando a gente olha para eles, a gente sente o cheirinho deles, né? Eu acho que no final tudo vale a pena por eles, né? Eu acho que filhos nos impulsionam a ser cada dia uma pessoa melhor. Então eu olho para ele todos os dias e eu vejo que vale a pena o meu esforço pela família, o meu esforço para ser uma mulher melhor, para ser um ser humano melhor. Não só para mim, mas por ele. E porque no final a gente está moldando o caráter dele. Ele precisa da gente os filhos precisam da gente na educação, né?
no moldar dos princípios, dos valores que ele está se formando. Então, para que a gente olhe para isso com cuidado, né? Para que a gente forme caráter, para que a gente forme valores. Então, vale a pena a gente investir nisso. Sensacional. E agora, eu quero escutar... Leonardo, meu fiote, manda uma mensagem para as mães que estão assistindo. O que você quer falar para elas? Pode ser o que você quiser. Só uma mensagem, vai. Fala ali para aquela câmera e manda uma mensagem para essas mães todas que estão nos assistindo. Todas que estão nos assistindo. Ó. Fala mais alto. Fala aqui, filho. Ó. Obrigado por vocês estarem criando seus filhos muito bem. É isso aí. Gostei dessa mensagem. Obrigado você, meu filho, por vir nos encantar aqui nesse Dia das Mães especial. E eu quero agora agradecer a tua presença, a tua coragem, a tua competência de poder vir aqui encantar e nos abençoar com essa tua presença. Muito obrigado. E foi uma honra poder ter feito esse programa com você. Espero que esse programa ecoe pela eternidade e que fique um belo de um recado para todas essas mães e esposas, que você merece ser feliz e que os desafios vêm, mas todos os desafios vêm para nos deixar ainda mais fortes, melhores e viver uma vida digna. Obrigado por essa oportunidade de estar vivendo comigo aqui. E agora aqui, você que chegou até o fim, põe um hashtag Eu Me Reprogramei para falar que você assistiu até aqui esse nosso programa. Curta, comente, compartilhe, leve mais mensagens como essa de esperança, de positividade e felicidade para o mundo, porque o mundo está necessitado. A gente está vivendo numa onda de doenças mentais, e quanto mais gente feliz e positiva neste planeta Terra, menos gente enchendo o teu saco, e você vai se tornar ainda melhor. Seja feliz, porque você nasceu para ser feliz, e a gente se vê no próximo Reprograma Cast, todas as quintas-feiras às 20 horas no ar. Um beijo pra você no teu coração e bora pro topo. Não. Topo é pouco pra quem aprende a voar. Bora voar, pessoal, porque quem voa não tem limites, e você é um ser ilimitado porque é a imagem e semelhança do teu Criador. Bora ser feliz. Até a próxima.